Você encontrou Marcos capítulo de número 5? Verso de número 21, diz assim. Nós vamos ler o verso de número 21, depois a gente vai ler todo o texto, tá bom? Verso de número 21 assim, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Amém? Enquanto Jesus voltava para a outra margem. Para onde Jesus estava voltando? Jesus estava voltando para a cidade de Cafarnaum, que é a cidade aonde Jesus foi morar. Jesus foi morar em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele resolveu ter algum lugar para ele pousar. Não se sabe se José e Maria moravam com Jesus, não se sabe se Jesus foi morar na casa de Zebedeu, que tem alguns teólogos que dizem que a esposa de Zebedeu era tia de Jesus, não se sabe se ele foi morar na casa de Pedro, não se sabe aonde naquele momento Jesus estava morando, mas fato é que Cafarnaum é a cidade onde Jesus concentra o ministério dele, e ele vai até um outro lugar, até a outra margem do lago da Galileia, que dá mais ou menos uns 22 quilômetros, o lago, a extensão do lago, 22 por 15, então Jesus sai de Cafarnaum, atravessa o lago, que se chama Mar da Galileia, vai para o outro lado do lago, lá ele expulsa um demônio do Gadareno, ele vai para aquela região, uma região com poucos judeus, você percebe até que aparece animais imundos no texto, os porcos estavam naquele lugar, havia gente criando porcos, ali tinha poucos judeus, mas Jesus atravessa aquele lago, vai naquele lugar, prega para aquele povo, expulsa um demônio, e deixa um missionário plantado naquele lugar, e fala, continua a obra aqui, que eu vou voltar para a minha cidade, para a minha casa, Cafarnaum. Jesus então retorna a Cafarnaum. Como eu tenho certeza que Cafarnaum é a cidade de Jesus? Volte um pouquinho o texto, em Marcos, capítulo de número 2, verso 1. Vamos ver no livro de Mateus, capítulo 4. Está um pouco mais claro. Segura o dedão aí no livro de Marcos, capítulo 5, e volta lá para Mateus, capítulo de número 4, que diz assim, verso de número 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré. Vocês lembram que o pastor Rui abriu o culto dizendo que Jesus foi expulso de Nazaré? Por isso ele é chamado Jesus o Nazareno, porque ele morava em Nazaré. Ele nasceu em Belém, lá na Judéia, distante mais ou menos uns 200, cento e poucos quilômetros dessa região. Ele nasceu em Belém, só que em Belém ele foi obrigado a fugir para o Egito, ainda quando criança, porque seus pais tiveram que levar ele ao Egito para fugir de Herodes, que estava tentando matar Jesus. Então, quando eles retornam do Egito, eles vão morar em Nazaré, um povoado, um pequeno povoado. Em Nazaré, Jesus começa a pregar e é expulso de Nazaré. E aí ele vai aonde? Para Cafarnaum. Então aqui diz assim, saindo... Quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulão e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então Jesus fez de Cafarnaum o centro do seu ministério. Jesus nasceu em Belém, foi morar no Egito, voltou para morar em Nazaré, expulso de Nazaré, fez de Cafarnaum o centro do seu ministério. E naquele lugar ali, naquela cidade de Cafarnaum, irmãos, muitos milagres aconteceram.
A maior parte dos milagres que Jesus realizou, ele realizou nessa cidade, na cidade de Cafarnaum. Nessa cidade ali, irmãos, que ele se encontra com Pedro e João, eles moravam naquela cidade que ele se encontra com Tiago, naquela cidade que ele se encontra com André, naquela cidade que ele evangeliza o cobrador de impostos, Mateus, Levi. Então, pelo menos 7 discípulos de Jesus eram dessa cidade de Cafarnaum. Pelo menos 7 dos 12 discípulos de Jesus, eles moravam em Cafarnaum. Você vê a importância dessa cidade. E aí Jesus está nessa cidade, onde ele resolve montar uma sede do seu ministério. Então ele vai para o outro lado da Galileia, do mar da Galileia, prega, volta, ele desce a Jerusalém, prega, volta, ele vai para outra extremidade do mar, prega, retorna, sempre para Cafarnaum, onde ele fez o porto seguro dele, a sede do seu ministério. E a cidade de Cafarnaum é uma cidade bem importante. É uma cidade onde existia uma rota, uma estrada, que ligava a Síria à Palestina. Então todo o comércio passava pela cidade de Cafarnaum. Era muito importante aquela cidade porque era a rota, tanto dos que vinham do norte como os que vinham do sul. Eles tinham que obrigatoriamente passar naquele lugar. Mas interessante, irmãos, que Cafarnaum tem três poderes que dominam a cidade de Cafarnaum. 3 poderes. É o poder religioso, que é exercido através da sinagoga. O poder político, que é estabelecido por Roma. Então ali tem um destacamento de 100 soldados romanos, com sede em Cafarnaum. Tem um centurião romano e tem um destacamento de 100 soldados ali em Cafarnaum. E tem também em Cafarnaum uma alfândega para cobrar impostos. Então essas 3 coisas é o que movimenta a cidade. E essas 3 coisas são presididas por alguma pessoa. Alguém está à frente da cobrança de impostos, alguém está à frente da sinagoga e alguém está à frente de um destacamento de soldados. E interessante, irmãos, que Jesus, quando começa o seu ministério em Cafarnaum, ele vira a cidade de ponta cabeça. Porque ele pega e acontece uma situação em que o centurião romano, que é o responsável pelos soldados, tem um servo dele que está enfermo, à morte. E esse centurião romano, que comanda todo o destacamento de soldados, ele precisa em um momento de Jesus. E ele vai até Jesus e Jesus opera um milagre na vida daquele homem. E aquele homem nunca mais é o mesmo. Primeira pessoa que Jesus conquista ali dos poderosos daquela cidade, o centurião romano. Depois ele passa e encontra o Mateus, Levi, cobrando impostos. E ele fala: Mateus, eu vou ficar na sua casa hoje. E Jesus entra na casa de Mateus, e aquela casa é transformada. Aquele homem muda de um cobrador de impostos, de um homem mercenário, um homem que cobra dos judeus, dos seus próprios conterrâneos, e um seguidor de Cristo, e abandona tudo e não cobra mais impostos e começa a seguir Jesus. E aí, só resta a sinagoga ainda. E aí é o texto que a gente vai ler. Jairo, o presidente da sinagoga, passa por uma luta e chama Jesus, porque Jesus é a única pessoa que é capaz de solucionar o problema dele. Então Jesus abala a cidade se desestrutura, porque quando Jesus prega para aquele centurião romano e ele se converte, aquele homem não vai mais comandar soldados, não tem mais como ele comandar soldados, ele vai passar a ser um seguidor de Jesus Cristo. A partir daquele momento ele vai renunciar àquele trabalho que ele tem, e ele vai se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Levi, Mateus, quando tem um encontro com Jesus, ele não vai mais cobrar impostos, ele vai largar tudo, ele começa a doar metade do que ele tem para os pobres, e se ele roubou de alguém, ele vai restituir, e a vida dele é transformada. E Roma então tem que colocar um outro cobrador de impostos, Roma tem que colocar um outro centurião para comandar aqueles soldados, e a sinagoga se desestrutura e se desestabiliza, porque Jesus entra também e opera um milagre na vida do presidente da sinagoga. E a sinagoga, ela perseguia Jesus, os fariseus perseguiam Jesus, Jesus não era bem-vindo nas sinagogas. E aquela sinagoga também se desestrutura, porque o principal
da sinagoga resolve então também ser um seguidor de Jesus Cristo. Irmão, você vê que o mundo está na contramão? Presta atenção. Hoje em dia, as igrejas estão chamando as pessoas para se converterem e dizendo assim, olha, vem para Jesus, que se você já vive bem, a sua vida vai ficar muito melhor. Se você já ganha dinheiro, você vai ganhar muito mais. Não é assim que a maioria dos pregadores pregam hoje? Vem para Jesus, porque se você é rico, você vai ser milionário. Só que interessante, irmãos, esses homens, eles tiveram que largar, tiveram que abandonar, tiveram que deixar para seguir Jesus. Mateus, que era um cobrador de impostos, que ganhava um altíssimo salário, eu não sei do que ele sobreviveu, irmãos, depois. Eu queria saber do que ele passou a sobreviver. Mas a verdade é que Jesus desestabiliza aquela cidade, aquela região. Amém? Mas interessante, irmãos, é o que acontece depois. Vamos ver esse texto que fala a respeito desse milagre que Jesus opera no principal da sinagoga, no presidente da sinagoga. Marcos capítulo 5, verso número 22, diz assim: quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, havia vindo sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vê, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus. Irmãos, é um relato de 2 milagres tremendos, maravilhosos, que aconteceram na cidade de Cafarnaum, que aconteceram com pessoas que talvez já tinham ouvido falar muito de Jesus por causa dos milagres que ele estava realizando naquele lugar. E aquilo foi gerando fé nas pessoas a cada dia que passava mais. E quanto mais as pessoas ficavam sabendo de Jesus, mais elas criam em Jesus. E a cidade se movimentou e basicamente tudo parou para que a cidade pudesse acompanhar o ministério de Jesus. Irmãos, nós não temos a noção do que acontecia quando Jesus chegava em Cafarnaum
ou quando ele chegava em qualquer outra das cidades onde ele ia pregar, e as pessoas sabiam que ele estava chegando. Por isso que muitas vezes Jesus chega a Cafarnaum de noite, muitas vezes ele chega e sobe um monte para ficar sozinho e orar, porque aonde Jesus estava, as multidões comprimiam Jesus. Jesus não conseguia descer do barco, irmãos. Tem um relato, numa passagem, que ele não consegue descer do barco, ele precisa afastar o barco da margem e pregar de cima do barco, porque as multidões não permitem que Jesus saia do barco. Tamanha era a incidência de pessoas em busca de um milagre, em busca de estar perto de Jesus, em busca de abraçar Jesus, de estar com Jesus. Tamanha era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. E acontece esse fato lá nessa cidade de Cafarnaum. Jesus chega na cidade, Jairo está com a filha dele morrendo, não fala que tipo de doença ela tem, só fala que ela tinha 12 anos de idade e era filha única de Jairo. E Jairo, então, deve ter tentado falar com os médicos, deve ter chamado os amigos da sinagoga, devem ter feito lá preces para a menina, devem ter clamado a Deus, devem ter oferecido um sacrifício. Eu imagino que algumas coisas Jairo tentou fazer para que aquela menina melhorasse, a filha dele melhorasse. Mas nada disso tinha dado certo. Não fluiu, não aconteceu. E Jairo, então, ele pensa... Ele fala, só tenho Jesus a quem recorrer. Se Jesus não me atender, a minha filha vai morrer. Mas só que isso custa um preço para Jairo, porque Jairo é o presidente da sinagoga. Se Jairo vai até Jesus e se prostra aos pés de Jesus, provavelmente o Caifás lá em Jerusalém, os líderes lá de Jerusalém, os 70 anciões, os que estavam à frente da colônia judaica, os que estavam à frente do trabalho religioso em Jerusalém, provavelmente, sabendo que Jairo se prostra aos pés de Jesus e pede um milagre a Jesus, eles iriam expulsar e talvez até apedrejar Jairo por heresia, por blasfêmia. Então Jairo estava naquele momento não só procurando Jesus para que a sua filha fosse curada, ele estava colocando tudo nas mãos de Jesus. Ele estava colocando tudo, porque a partir daquele momento ele nunca mais poderia voltar à sinagoga, como presidente da sinagoga. E na sinagoga Jairo era responsável por tudo, pela organização do ministério de louvor. Talvez Jairo celebrasse casamentos, talvez Jairo apresentasse as crianças, ele era responsável pelo ensino dentro da sinagoga. Jairo era o cara da igreja, mas Jairo passou por uma situação difícil, e só restava uma única possibilidade de a sua filha continuar vivendo, Jesus. Então ele ouve que Jesus está chegando, Jesus está vindo, e aí ele corre para a praia. Chegando lá na praia, a primeira coisa que ele faz, ele abre caminho, se prostra aos pés de Jesus e fala, Jesus, se o Senhor não vier agora na minha casa, minha filha vai morrer. E mais, Jesus, chegando lá, o Senhor impõe as mãos sobre ela, para que ela viva. O Senhor impõe as mãos sobre ela, ore por ela, para que ela viva. Eu preciso que o Senhor faça isso. Você já chegou até Jesus assim? Desesperado. Jesus, o Senhor faz um negócio para mim hoje, agora, Jesus. O Senhor vai lá e resolve o meu problema agora. Porque eu preciso que o Senhor resolva. E outra coisa, Jesus, chegando lá, o Senhor faz assim, 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 ó, o Senhor resolve para mim. Né? Mais ou menos assim que Jairo chegou até Jesus. E aí Jesus olha para Jairo e fala, beleza, Jairo, eu vou contigo. E começa a caminhar. No caminho aparece uma mulher, que por coincidências também tem 12 anos, que ela luta contra uma enfermidade, ela não tem 12 anos de idade. Mas quando a Talita nasceu, a menina nasceu, porque Talita não é o nome da menina, significa menina em hebraico. Quando ela nasceu, essa mulher ficou doente. E essa mulher, há 12 anos, está doente. E no meio do caminho, Jesus indo para a casa de Jairo, socorrer a menina que está morrendo, essa mulher para Jesus no meio do caminho, toca em Jesus, e essa mulher começa ali ter um momento com Jesus. Jesus para atender ela, ele sente que alguém tocou ele, ele sente que alguém tocou de maneira diferente, saiu o poder dele, e ele começa a questionar as pessoas que estão à volta, e ele começa ali então um questionamento, até que essa mulher aparece. Quando ela aparece, ela fala, é verdade, fui eu Jesus, e ela com medo, porque ela pensa que ela vai ser repreendida por Jesus, porque na condição que ela está, enferma, ela não poderia tocar em ninguém, ela é uma mulher impura segundo a lei judaica.
Mas ela toca por fé em Jesus, ela toca por fé em Jesus. E quando ela toca, ela recebe o milagre de Jesus. E a vida dela é transformada. Mas ela continua com medo. E aí Jesus dá uma palavra, fala, não filha, vai embora, tua fé te curou, te salvou. E Jesus então continua, vai até a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, ele manda sair as pessoas. Já tem um monte de gente lá, já tem as carpideiras que eram contratadas na época para chorar. Existia isso na época de Jesus. Pessoas contratadas para chorar em velório. As mulheres queriam o dinheirinho delas, já estavam lá, todo mundo chorando, todo mundo lamentando. Os parentes já tinham chegado, a menina morreu. Morreu, gente, já estava sendo velada. E aí Jesus fala, sai todo mundo, sai. E Jesus entra com Pedro, Tiago e João, os discípulos da fé, e com o pai e a mãe da criança. Entra e fala assim, ela não morreu. Toma ela pela mão e ela levanta. Amém? Vale um glória a Deus isso aí ou não? Amém, glória a Deus. Mas irmãos, interessante, sabe o que é? É que algumas coisas acontecem nesse processo todo, nessa caminhada. Eu quero que você se coloque hoje no lugar de Jairo, porque talvez você esteja passando por uma situação parecida com a de Jairo, tá? Esquece um pouquinho essa mulher do fluxo de sangue. Olha só, versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o fazia o quê? Comprimia. Tá. Então vamos lá, Jairo está desesperado. Jairo precisa levar Jesus logo até a casa dele. Mas só que existe uma multidão. Essa multidão comprimia Jesus. E eu acredito também comprimia Jairo. Essa multidão não deixava o Jesus avançar. Jesus precisava caminhar, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, da beira do mar até a casa de Jairo. Eu não sei quantos metros dava do mar aonde Jesus saiu até a casa de Jairo. Mas eu imagino que era um trajeto razoável, e Jesus precisava chegar até lá, para que, segundo as palavras de Jairo, colocasse a mão sobre a menina e a menina vivesse. Mas a multidão não deixava Jesus chegar. A multidão ia comprimindo, apertando Jesus, apertando Jairo. E essa multidão atrapalhava a vida de Jairo. E a multidão comprimindo, irmãos, ele representa aquilo que nos angustia, que angustia o nosso coração em tempos de espera. Em tempos de espera, qualquer hora é difícil de ser passada. Quando nós estamos esperando por Jesus, esperando para que Jesus faça um milagre, esperando que Jesus venha em nosso auxílio, irmãos, esperar não é fácil. A multidão representa isso, representa a dificuldade em esperar. E eu imagino Jairo, você acha que aí chega alguém do lado de Jesus e fala, Jesus, vai na minha casa tomar um cafezinho, vamos comigo lá na minha casa, tem um pãozinho caseiro feito lá, vamos lá. E Jairo desesperado, porque ele estava com a filha dele morrendo. Então, quando nós esperamos, irmãos, muitas vezes, nós não vamos receber de pessoas, às vezes ajuda. Às vezes, enquanto nós esperamos, até mesmo algumas circunstâncias e algumas situações nos atrapalham. E, com certeza, enquanto você espera um milagre de Deus, você espera algo de Deus, enquanto eu creio Jesus está a caminho na sua vida para operar um milagre, vão aparecer mais pessoas na sua vida, no seu caminho, te atrapalhando do que propriamente te abençoando. Vão aparecer mais pessoas dizendo que Jesus não vai chegar, impedindo Jesus de chegar, do que propriamente pessoas para auxiliar, abrir o caminho para que Jesus possa chegar. Infelizmente, irmãos, é porque nós vivemos num mundo, então, onde cada pessoa está preocupada com a sua própria vida e o seu próprio problema. Vocês acham que aquela multidão entendeu a dor de Jairo? Jairo fez casamento de todo mundo, Jairo era o pastor de todo mundo. Pastor Carlos, Jairo era o pastorzão da cidade de Cafarnaum. Jairo abençoou todo mundo ali daquela cidade. As pessoas iam até Jairo e falavam, Jairo, faz um sacrifício porque a coisa está feia. Jairo, ora por mim porque a coisa está feia. E aí quando Jairo tem um problema, aquelas pessoas que Jairo abençoou, que Jairo cuidou,
que Jairo apresentou se colocaram no caminho entre ele e o milagre. Acontece, irmãos. Acontece. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas não vão entender o que está acontecendo na nossa vida. Talvez só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você vive e o sofrimento que você passa. Sabe? E deixa eu falar uma coisa para você, não espere que alguém entenda. Não espere que alguém entenda. Sabe por quê? Porque o dia que você apresentou ele a Jesus, como Jairo apresentou, ele está nas mãos de Deus. Como falou o Rui aqui, está nas mãos do Todo-Poderoso. Então descanse, fique tranquilo, fique tranquila. Não permita que esse tempo de espera roube a sua paz e a sua fé. Amém? Marcos 5, 25 ao 30. Vamos continuar com o texto. Diz assim. Marcos 5, 25 ao 30. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de muitos médicos, vários médicos, e gastar tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, o que acontecia com ela? Piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha só, irmãos, o que está acontecendo. Jesus então está abrindo o caminho no meio da multidão, e ele está conseguindo avançar. Jairo feliz, carregando Jesus, vamos Jesus, vamos Jesus, vamos Jesus. E Jesus andando com Jairo. Mas de repente, aparece uma mulher, e Jesus parou. Jesus parou para atender aquela mulher. Jesus começou a questionar. Alguém me tocou. E Jesus literalmente parou. O texto diz que Jesus parou. Ele parou e começou a questionar as pessoas que estavam à sua volta, dizendo, alguém me tocou? Alguém aqui? Tem alguém aqui que me tocou? Quem foi? Quem foi? E não apareceu ninguém. E Jesus parado, dizendo, olha, por favor, alguém aqui me tocou? Quem foi? Eu quero saber quem me tocou. E Jairo, eu fico tentando imaginar, irmãos, o desespero de Jairo. Jairo tentando levar Jesus para sua casa, porque a filha dele está morrendo. E Jesus parado, questionando uma multidão sobre quem tocou nele. E aí então os discípulos repreendem Jesus, eles dizem, Jesus, o senhor está bem, Jesus? Tem um monte de gente te tocando, você não está percebendo que as multidões estão te comprimindo? Tem várias pessoas encostando no Senhor. E Jesus, não é disso que eu estou falando, Pedro, sai daqui, Pedro, não é disso que eu estou falando. Pedro, eu estou falando o seguinte, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E Jesus parado, questionando aquelas pessoas, e aparentemente, irmãos, se esqueceu de Jairo, e do problema de Jairo, e da dor de Jairo, e do sofrimento de Jairo, porque ele para questionar uma situação no meio do caminho. Se você fosse Jairo, o que você faria? Jesus, vamos Jesus, larga a mão desse negócio aí, vamos embora lá para casa, não é assim? Quantas vezes que nós percebemos, sentimos, que parece que Jesus parou na nossa vida, sabe? Você fala, meu Deus, ano entra e sai ano, e vai, e vem mês, e entra mês, e sai mês, e o tempo passa, e parece que na minha vida Jesus está parado, parece que Jesus não realiza mais na minha vida, parece que eu não estou conseguindo mais sentir que Ele está comigo, que Ele está caminhando comigo. Quantas vezes nós ficamos como Jairo? Jairo pensou assim, não é justo, não é justo. Você imagina, irmão, você num pronto-socorro, com seu filho no colo, morrendo, e aí um médico vem na sua direção para te atender, e aí no caminho, ou alguém para o médico e fala assim, não, eu estou com uma dor de cabeça aqui, você podia dar uma olhada? O médico fala, sim, vamos ali, vamos ver. Você vai falar, não é justo. Foi isso que Jesus fez. Jesus para atender uma mulher que fazia 12 anos que estava sofrendo daquela enfermidade. Uma semana a mais, um dia menos, vai fazer diferença para a mulher?
Mas para Jairo faz, porque ele precisa do milagre hoje, agora, nesse instante. Então, irmãos, em alguns momentos nós nos sentimos como Jairo, abandonados por Jesus. Parece que Jesus se esqueceu, parece que ele nos abandonou, parece que ele não está percebendo a urgência que nós estamos vivendo. Ou só eu que passo por isso, irmão? Só eu que passei por isso já? Vocês também já passaram por isso, sim ou não? Fala a verdade, fala a verdade. Irmãos, tem momentos assim que a gente olha e fala assim, não, cara, tem alguma coisa errada comigo, ou tem errado com Jesus, ou está de errado com a igreja, ou pastor, eu acho que está errado, porque na minha vida as coisas não estão acontecendo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Jesus não é lógico e não é óbvio. Jesus não pensa como nós pensamos, e Ele não age como nós agimos. Nós somos óbvios, nós trabalhamos com as coisas óbvias, nós criamos regras e métodos para receber ou para não receber, nós criamos, até campanhas para determinar como Deus deve fazer, como Deus deve agir. Nós fazemos campanha com título, graças a Deus nós não, amém? Falando da igreja, às vezes a igreja cria campanha com título, dizendo, Jesus, nessa campanha o Senhor vai abençoar financeiramente, nessa aqui é a campanha da saúde, essa aqui é a campanha da libertação, essa é a campanha A, essa é a campanha B, essa é a campanha C. E nós queremos falar para Deus como Ele deve agir, porque nós somos assim, nós somos imediatistas, nós queremos mandar em Deus, nós queremos determinar como Deus deve fazer, porque é assim que de repente o seu chefe faz, é assim que nós somos sujeitos a autoridades. Mas Jesus não é assim, Jesus não é lógico, Ele não é óbvio, Ele não trabalha do jeito que você trabalha, Ele não pensa do jeito que você pensa, amém? E o detalhe é que o Jairo, ele é tão litúrgico, por causa da sinagoga, ele diz, olha, Jesus, o Senhor vem, entrando na minha casa, o Senhor impõe a mão sobre as minha filha, e ela vai ser curada. De certo, porque era o jeito que ele fazia na sinagoga, é o método dele. Mas irmãos, você pode colocar lencinho em cima da enfermidade, você pode pegar copo de água ungido e colocar em cima da televisão, você pode levar o que você quiser lá para dentro da sua casa consagrado, que isso aí não vai trazer nenhum milagre para você não, meu irmão. Se Jesus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E se Ele quiser fazer no outro dia, Ele vai fazer no outro dia. Mas se Ele quiser fazer naquele momento, Ele também vai fazer, independente de copo d'água. Mas o poder não está nessas coisas, irmãos. O poder está no nome de Jesus. Amém? E a fé é a sua, mas o tempo em que o milagre vai acontecer é por conta de Jesus. Você não comanda o tempo. Você não comanda o tempo, você comanda a fé, porque a fé é sua, pela fé eu recebo. Agora, o tempo, quem determina é Deus, não adianta, você não pode fazer nada para abreviar esse tempo se ele tiver pré-determinado por Deus. Abraão, que era o pai da fé, esperou 25 anos para receber a promessa, porque esperou pacientemente. Se você fosse lá, viver na época de Abraão e perguntar para ele, quando ele estava esperando há 10 anos o milagre dele, falar, Abraão, e aí Abraão, faz 10 anos que você está esperando, como é que você está crendo ainda? Pai da fé. Ele ia falar, não, acho que eu vou pegar a Agar aqui, que é a minha escrava, e vou ter um filho com ela, porque eu acho que não vai dar certo esse negócio de esperar. E foi isso que ele fez, o pai da fé. Então, muitas vezes a gente não consegue esperar. Mas Jesus continua no controle, amém? Jesus continua no controle. Mesmo Jesus parando e não indo mais com Jairo, Jesus continuava no controle. Irmãos, Marcos 5, 31 a 34. Continuando. Diz assim, responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? O que diz aqui, irmãos, no versículo número 32? Mas Jesus o quê? Continuou o quê? Olhando ao redor. Isso mostra, dentro da exegese do texto, que esse espaço de tempo não foi muito curto. Quer dizer, Jesus tinha parado, e aí ninguém se manifestou, e Jesus continuou ali parado e olhando. Isso dá a entender que existia um espaço de tempo muito grande ali, talvez 20 minutos, 30 minutos. E quando a gente às vezes pensa que a coisa está melhorando, está chegando, está acontecendo na nossa vida, e Jesus continua olhando. Irmãos, a aflição aumenta, não aumenta? Sim ou não? Aumenta. E é aí que eu quero trazer uma revelação de Deus para você. Justamente quando acontece isso, a nossa aflição aumenta. Jesus continua parado. Aparentemente Jesus não está se movendo. É que começam a surgir as vozes no nosso ouvido. E surge uma voz no ouvido de Jairo. Jairo parado, ou desesperado, tentando arrastar Jesus, e surge uma voz. E essa voz vem lá da casa de Jairo. E essa voz diz assim, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, ali Jesus está conversando com a mulher. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dizem: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Então, justamente nesse pico da aflição, esse pico da angústia, onde Jesus continua conversando com a mulher e não cuida da vida de Jairo, e não dá atenção a Jairo, e não dá indícios de quem vai continuar caminhando com Jairo. Nesse momento, aparece o mensageiro de Satanás, e diz assim: Jairo, abandona, larga, esquece, deixa para lá, sua filha morreu. É um mensageiro de Satanás, para gerar incredulidade no coração de Jairo, para fazer Jairo retroceder, para mandar Jairo embora. É a voz da incredulidade. Irmãos, já falei isso aqui, vou falar de novo. Às vezes, a gente está lutando para que uma coisa melhore, mas no processo em que nós estamos orando e buscando essa melhora, às vezes piora. Só que isso faz parte do processo de Deus, faz parte do tratamento de Deus. Às vezes piora. A situação do Jairo era difícil, era ruim, exigia uma fé muito grande. A filha dele estava muito doente, mas no meio do caminho a filha morreu. Piorou tanto que Satanás disse para ele: pode parar, larga a mão, não vai acontecer milagre nenhum, você não vai ser abençoado, Jesus se esqueceu de você, ele deu atenção a essa pessoa e não faz nada na sua vida. Olha ao seu redor, todo mundo ao seu redor está sendo abençoado, menos você. Todas as pessoas à sua volta estão recebendo milagres de Deus, e você nada. Larga a mão, esquece esse Jesus, deixa ele para lá, ele não vai mais te acompanhar. É assim que a voz vem da parte de Satanás, falando ao nosso ouvido, tentando fazer a gente desistir, sabe? O diabo vai trabalhar para que no meio do processo do seu milagre, você pare, você desista. Satanás vai dizer para você assim: não tem mais jeito, essa batalha aí você perdeu. Interessante que os mensageiros que vieram trazer essa mensagem para Jairo, nem fala nada para Jairo. Parece que a mensagem é boa, irmãos. Olha só, mas sim, não incomoda mais o pastor Vavá não, ele já está... O pastor Vavá já orou muito por você, não deu certo mesmo, deixa o pastor Vavá descansar um pouquinho. Essa é a mensagem.
Jairo, não incomoda mais Jesus não, você já fez ele andar um monte. Deixa ele para lá, já morreu mesmo, esquece. Essa batalha você perdeu. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos essas vozes e nós aceitamos ela no nosso espírito e desistimos de coisas que Deus já nos prometeu, que Jesus falou que andaria conosco, falou que estaria conosco, falou que caminharia conosco e que realizaria o milagre. Quantas vezes no meio do caminho nós paramos e voltamos por causa de vozes que nós ouvimos, que são vozes que vêm para gerar incredulidade, tristeza, gerar falta de fé no nosso espírito, no nosso coração. Quantas vezes nós retrocedemos, quantas vezes nós desistimos, e Jesus está caminhando conosco, mas por um momento Ele parou. Mas isso não significa que Ele não continua no controle da nossa vida. Não é porque você está orando e Deus não está respondendo, que Ele saiu do controle. Se Ele não está respondendo, continua, porque Ele está no controle. Amém? Continua. Pastor, mas eu oro e Deus não fala nada, e Deus não se manifesta, e eu vou largar a mão, eu vou dizer, mas irmão, o que Deus prometeu lá no começo para você? Não, e Ele falou que iria me abençoar. Pô, mas Ele mudou de ideia no meio do caminho? Irmãos, Deus não muda de ideia, quem muda de ideia somos nós. Sabe? E o chamado hoje é para que a gente rejeite essa voz e fique com a segunda voz que veio logo depois dessa, a voz do próprio Jesus, que disse, não temas, simplesmente creia. Jesus ouviu o que falaram a Jairo, Jesus escutou, Jesus estava conversando com a mulher, falando, faz 12 anos que você sofre dessa hemorragia. É verdade, Jesus, faz 12 anos que eu estou assim. Poxa, e o que aconteceu? Você me tocou e foi curada? Nossa, que maravilha, olha só. E Jesus conversando com a mulher. E aí alguém chega nas costas de Jesus, lá para Jairo, e fala, Jairo, esquece, vamos embora, não importune mais o mestre, deixa o mestre. E Jesus conversando com a mulher, porque a Bíblia diz que ele ainda falando. Chegou alguém, Jesus escuta. Jesus volta e diz assim, Jairo, não temas, Jairo, simplesmente creia. Essa é a palavra para a nossa vida essa noite, irmãos. Não temas, creia. Sabe, se Deus falou com você, e foi Ele mesmo quem falou, sabe, você está caminhando com Ele, não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo à nossa volta, temos que nos posicionar em Deus, e continuar caminhando, amém? E quando ele entra na casa de Jairo, o pranto está instalado, a desgraça está pronta, está feita. Todo mundo chorando, todos lamentando, as carpideiras ali para pegar um din-din, né? Pegar um salarinho de Jairo. Jairo tinha dinheiro, o chefe da sinagoga, é o cara que recolhe o dízimo, né? Então Jairo está com a grana, e aí as carpideiras chorando, a família chorando, todo mundo triste, cheio de fariseu da sinagoga, né? Ali junto, amigos de Jairo. E aí Jesus olha e vê aquela cena dramática, né? Pega Jairo do lado, abraça Jairo, abraça a mulher de Jairo ali, porque ele diz que ele entrou com ela, junta os dois, pega Pedro, Tiago e João, que são os discípulos da fé, aqueles que creem, aqueles que acreditam mesmo, aqueles que estão com Jesus, abraça os discípulos e entra. E fala, tira todo mundo. Eu preciso de gente que creia aqui comigo. Porque só vão ver os milagres aqueles que creem. Aqueles que lamentam e que não creem. E que são portadores de más notícias. Portadores de incredulidade. Saiam da casa. Saiam. Vocês vão ver a Talita, vocês vão ver a menina viva. Mas vocês não vão ver como ela se levantou. Você é um desses que crê? Amém? Você é um desses que vai presenciar o milagre de Jesus? Ou você vai ouvir dizer dos milagres de Jesus? Amém, glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você essa noite, porque o Espírito falou ao meu coração que muitas pessoas estão desanimadas essa noite. Muitas pessoas aqui desanimadas, paralisadas, tristes.
pessoas que estão perdendo a esperança nessa noite. Mas essa é uma noite do renovo do Espírito Santo na sua vida, amém? Sabe, continue crendo. Se você tem um ministério e pessoas tentaram paralisar o seu ministério, pessoas pararam você, impediram Jesus de continuar na sua vida, sabe? Hoje é uma noite de crer que Deus está na sua vida e que Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida, amém? A palavra de Deus diz assim: o justo viverá mas se retroceder, não me agradarei dele. Então nosso chamado, irmãos, é para viver de fé, é para crer, é para perseverar, e não para retroceder, porque Deus não nos chamou para retroceder, Ele nos chamou para continuar, para perseverar, para caminhar, para andar na presença dEle, porque Ele quer fazer milagres extraordinários na nossa vida. Eu não sei há quanto tempo você espera o seu milagre. Esses dias eu estava falando com a Marcinha, e eu fui um portador do capeta na vida dela, porque faz 25 anos que ela tenta engravidar, 25. E esses dias eu falei: Márcia, vamos desistir, Márcia, vamos reprogramar a nossa vida, repaginar a nossa vida, né, de projetos, vamos viajar, vamos esquecer esse negócio, vamos viajar. A gente, tendo filho, não vai ser possível a gente ir para Israel, aí ir para a Alemanha, e conhecer outros países, porque a gente vai ter uma criança, e vai ter que estar arrastando um bercinho, e um carrinho. Irmãos, eu vejo as pessoas chegando na igreja com carrinho, com bercinho, e falo: meu Deus. Mas aí vem Jesus e fala: não desista, continue crendo. Quem sou eu para roubar o sonho dela? Quem sou eu? E eu falei: não, Marcinho, se você crê, eu creio junto com você. Se você acredita, eu acredito junto com você. Estamos fechados. Esquece esse negócio. Vamos em frente. Sabe? Nosso chamado é para crer, irmãos. Não importa se faz 5 anos, se faz 10 anos, se faz 25 anos. Talvez tenha pessoas aqui com mais de 25 anos esperando um milagre. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está no controle da sua vida. Jesus continua no controle. Se a sua vida está nas palmas da mão dele, Ele continua no controle. Tá? Pastor, mas Deus não responde. Quando Deus não responde é porque você está no caminho certo. Porque a primeira coisa que Deus faz quando você sai do caminho, Ele brada na sua vida. Ele fala: filho, volta aqui. Amém? Amém. Um dia eu estava questionando: Deus, o Senhor não fala comigo, eu preciso de orientação, eu preciso saber qual caminho eu devo seguir. Jesus falou assim: eu não falo com você, porque você está no caminho certo, continue. Antigo Testamento, Deus só levantava profeta quando o rei era corrupto, quando o povo se desviava. Se você está andando no caminho certo, você não precisa de profeta, você precisa continuar. Pare de tentar buscar prova de Deus o tempo todo. O tempo da prova passou. Você tem o Espírito Santo, a presença de Deus revelando direto a você. Você não precisa mais fazer como Gideão. Deus está em você. Há uma confirmação do Espírito em você. Isso é inconfundível. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que está o teu povo diante do Senhor, Pai. Essa é uma noite, Deus, que o Senhor quer tratar. É uma noite que o Senhor quer nos quebrar, Senhor, e nos fazer voltar, Senhor, a um nível de fé, de confiança. O Senhor, que nós estávamos, Senhor, naquele dia em que o Senhor começou a andar conosco, naquele dia em que o Senhor nos prometeu e nós glorificamos, nós dizemos: Senhor, é verdade, é isso. Mas hoje, Senhor, muitos de nós estão, Senhor, estão, como disse Tiago, Senhor, parece a onda do mar, agitados de um lado para o outro. Um dia crê e outro dia não crê. Um dia amanhece cheio de fé e no outro dia está prostrado. Deus, em nome de Jesus, essa é uma noite onde Teu Espírito Santo vai selar em nós essa fé. Amém?
Vamos adorar a Deus. Quero que você, se você for tocado pelo Espírito, quiser estar na presença de Deus no altar, sabe, esse é um momento onde o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos fazer uma corrente aqui. Vamos buscar essa presença de Deus em nós. Vamos buscar esses milagres de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Vamos adorar a Deus aqui, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meus sonhos não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir. Vai adorando a Deus com essa canção como uma profecia, como um decreto para a sua vida. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eis que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Em nome de A Jesus. cada dia vou viver, rompendo em fé. Não, você que ficou aí no seu lugar, quero que você, se você estiver em família, você se junte com a sua família, amém? Dá a mão aí a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu esposo, esposa. Comece a orar aí no seu lugar. Peça para que a sua casa possa ser uma casa de fé, para que a sua família possa ser uma família de fé. Irmãos, porque o inimigo, ele está tentando nos últimos dias, ele quer roubar a nossa fé.
Ele quer roubar aquilo que nos leva para a presença de Deus, aquilo que proporciona um milagre de Deus em nossa vida. Ele quer nos desanimar, Ele quer nos parar. Ele mente para nós o dia todo, sabe? Junta aí, você que não veio com a sua família, fica aí, pega um irmão, uma irmã, comece a orar, abrace. Pode afastar o banco, afastar a cadeira, se estiver atrapalhando, mas ore junto vocês. Comece a orar, faça um círculozinho de oração, faça um círculo e ore. Talvez, há quanto tempo você não ora com a sua família? Há quanto tempo vocês não oram juntos? Aqui na frente também, se vocês quiserem orar juntos, comecem a orar, comece a orar. Talvez você não ora junto com a sua família há um tempo. Deus está proporcionando isso para você hoje. Celinho, ora com sua mãe, ora com ela. Comecem a orar aí no lugar de vocês. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu sei que, Senhor, nós vivemos dias maus, dias difíceis, mas o Teu poder opera em nós, Senhor. Senhor, o Senhor nos escolheu porque um dia nós, ó Senhor, nós aceitamos ao Teu convite por fé, Senhor. O Senhor colocou uma medida de fé dentro do coração de cada um aqui, Senhor. Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Nós queremos declarar que as lutas não vão nos parar, que as dificuldades não vão nos parar. Senhor, nós vamos declarar que o tempo, Senhor, não vai nos parar. Senhor, nós queremos declarar que nessa noite, Senhor, as barreiras vão romper, as barreiras vão ser vencidas. Essa é uma noite onde nós vamos romper as barreiras, onde nós vamos crer de uma maneira sobrenatural de que o Senhor está conosco. Essa é uma noite em que nós não vamos dar nenhum tipo de legalidade para o inimigo continuar falando ao nosso ouvido. Essa é uma noite de vitória para as nossas vidas. Essa é uma noite de vitória para a nossa casa. É uma noite de vitória para a nossa família. É uma noite de salvação na nossa casa, porque através da fé nós cremos que os nossos familiares vão ser salvos. Nós cremos no milagre. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para cumprir aquela palavra que o Senhor liberou a Jairo. Não tenha medo, simplesmente creia. Na autoridade do nome de Jesus, nós lançamos fora todo medo, lançamos fora todo medo, lançamos fora todo medo e cremos no agir sobrenatural de Jesus em nossa casa, nossa família e nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Comece a tocar, Senhor, essas pessoas aqui à frente. Vem, Espírito Santo. Arranca agora toda raiz de incredulidade. Arranca agora tudo aquilo que provoca desânimo. Arranca agora tudo aquilo que provoca desânimo. Arranca agora, tira agora, Senhor, tudo aquilo que provoca, Senhor, cansaço espiritual. Arranca agora em nome de Jesus toda depressão, toda tristeza, porque alguns milagres não aconteceram. Arranca agora esse sentimento. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobre
Jesus.